Você tomou uma decisão hoje. Talvez nem tenha percebido, mas tomou. E se eu te dissesse que essa decisão não deveria ter sido sua? Olha, eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga suas próximas 24 horas. Existe um tipo de pessoa que caminha diferente, que escolhe diferente, que não adivinha. Ela sabe, e não é sorte, não é dom especial. É uma decisão que ela tomou antes de sair da cama. Vou te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes você já sentiu que estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, e só percebeu tarde demais? Enquanto o mundo acorda correndo para responder mensagens, checar redes sociais e se afogar em notícias. Existe um grupo silencioso que faz algo antes de tudo isso. Eles param, eles escutam, eles alinham, porque existe uma voz. Uma voz que não grita, uma voz que não compete com o barulho. Mas quando você aprende a ouvi-la, tudo muda. O Espírito Santo não está esperando você acertar, ele está esperando você parar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você captou, reconhece-o, não depois do desastre, não quando tudo já desmoronou. Antes. E aqui está o que ninguém te conta. O Espírito Santo já falou com você hoje. Sim, mas você ouviu? Ele sussurrou quando você ia enviar aquela mensagem com raiva. Ele te cutucou quando você ia aceitar aquela proposta duvidosa. Ele te incomodou quando você ia ignorar aquela pessoa. Mas a pressa venceu. A ansiedade gritou mais alto. O medo decidiu por você. Hoje, agora, neste exato momento, você está diante de uma escolha. Você pode continuar navegando no piloto automático, deixando a pressão guiar seus passos, ou você pode fazer o que poucos têm coragem de fazer. Você pode parar, esvaziar e ouvir. Mas tem um problema, e é sério. O que eu vou te mostrar nas próximas partes vai exigir algo de você que o mundo odeia: rendição. Não é sobre você controlar melhor sua vida. É sobre você entregar o controle para quem enxerga o que você não vê. E se você ficar até o final dessa jornada, você vai aprender não apenas a ouvir a voz do Espírito, você vai aprender a andar sincronizado com ela. Porque quando Deus lidera seus passos, não existe acaso, não existe quase, não existe tarde demais, existe propósito absoluto. Se você está cansado de tomar decisões no escuro, se você está exausto de tentar adivinhar o que Deus quer, se você está desesperado por clareza, então digite agora: Espírito Santo, eu te ouço, e prepare seu coração. Porque o que vem agora vai desmontar tudo o que você achava que sabia sobre ouvir a voz de Deus. Tem gente orando e tem gente alinhando. A diferença? Um pede a Deus que abençoe o plano dele. O outro pergunta qual é o plano de Deus. E isso muda absolutamente tudo. Olha, você já percebeu que algumas pessoas parecem ter um GPS divino? Elas não correm desesperadas, não ficam paralisadas pela dúvida. Elas simplesmente sabem. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Elas não nasceram assim. Enquanto você está lutando para tomar a decisão certa, elas já estão conversando com quem escreveu o roteiro. Deixa eu te mostrar onde a maioria falha. Você acorda, pega o celular, mergulha na ansiedade antes de mergulhar na presença de Deus. Você planeja seu dia antes de perguntar: Senhor, o que tumor planejaste para mim? E aí, 3 horas depois, você está orando pedindo que Deus conserte a bagunça que você criou sem Ele. Sabe o que o Espírito Santo está sussurrando agora? Eu estava aqui antes de você sair correndo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você captou? Guiar-te-ei, tempo futuro, promessa ativa. Mas tem uma condição silenciosa aí. Você precisa parar para ser guiado. Você não pode ser direcionado enquanto está correndo
na direção errada. E aqui está o que poucos entendem. O Espírito Santo não compete com sua agenda. Ele não grita por cima do barulho. Ele não força a entrada. Ele espera você criar espaço. Agora, deixa eu ser direto com você. Toda vez que você tomou uma decisão errada, Deus já tinha te avisado. Mas você chamou aquele desconforto de paranoia, aquela hesitação de medo, aquele cutucão de coincidência e seguiu em frente. O Espírito Santo não falha. Nós que não ouvimos. Então, como você muda isso? Você começa o dia não pedindo que Deus abençoe seus planos, mas entregando os seus planos a Ele. Existe uma oração que muda tudo. E não é longa, não é complicada. Espírito Santo, guia cada passo meu hoje. Fecha o que não é teu. Abre o que é. Eu confio. Simples, sim. Poderoso, devastadoramente, porque quando você ora isso de verdade, não como reza decorada, mas como rendição genuína, Deus começa a mover peças no tabuleiro que você nem sabia que existiam. Ele fecha portas que pareciam perfeitas, mas eram armadilhas. Ele abre conversas que você evitaria, mas que carregam seu destino. Ele orquestra o que você jamais conseguiria planejar, mas tem um teste acontecendo agora. E você nem percebeu. Toda vez que você sente aquele incômodo no espírito, aquela pausa estranha, aquele não sei explicar, mas algo não está certo. Isso é o Espírito Santo te alertando. E o teste é simples. Você vai obedecer ou ignorar? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Deus não vai forçar você a ouvi-lo, mas Ele também não vai blindar você das consequências de não ouvir. Então, o que você faz agora? Digite nos comentários. Meu cálice transborda, porque isso não é só um versículo bonito. É uma declaração de fé. É você dizendo: Deus, eu confio que quando eu e SVAZU, tu transbordas quando eu silencio. Tu falas quando eu paro, tu ages. E se você fizer isso de coração, se você realmente render sua agenda a Ele, você vai experimentar algo que poucos conhecem: decisões sem tormento, clareza sem esforço, paz no meio da pressão. Mas, atenção, o que eu vou revelar a seguir é o que separa quem apenas ora de quem anda com Deus. Porque existe um nível de intimidade com o Espírito Santo que a maioria dos cristãos nunca alcança. Não porque Deus não oferece, mas porque exige algo que poucos estão dispostos a dar. Deus não está escondido. Você é que está alto demais. Sabe qual é a verdade mais dolorosa que eu vou te dizer hoje? A maioria das pessoas não tem problema de fé. Elas têm problema de barulho. Você quer ouvir Deus, mas não desliga a TV. Você pede direção, mas não para de rolar o fio. Você clama por clareza, mas sua mente nunca descansa. E aí você acha que Deus está em silêncio, mas Ele nunca esteve. Você só está sintonizado na frequência errada. Elias estava desesperado, fugindo, com medo, querendo desistir. E Deus disse: sai e fica no monte perante o Senhor. E veio um vento fortíssimo que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E foi ali que Deus falou. Você entendeu o que isso significa? Deus não compete com a tempestade da sua vida. Ele espera o silêncio. Ele não grita por cima das suas preocupações. Ele sussurra quando você para. E aqui está o segredo que vai transformar sua vida. Intimidade com Deus não é construída no barulho, é forjada no silêncio. Todo dia você tem uma escolha, e poucos fazem ela. A escolha de esvaziar antes de encher. Porque você não pode ouvir direção de Deus se sua cabeça está cheia de opiniões de todo mundo. Você não pode sentir a paz de Deus se seu corpo está tremendo de ansiedade. Você precisa criar espaço sagrado.
Não é sobre ter 3 horas livres. É sobre ter 3 minutos intencionais. Sabe o que acontece quando você começa o dia assim, antes de checar mensagens, antes de ver notícias, antes de mergulhar no caos? Você para, você respira, você pergunta: Espírito Santo, o que tu queres me dizer hoje? E aí você espera, não com pressa, com expectativa. E ele fala, não sempre com palavras, às vezes com impressões, às vezes com paz que não faz sentido, às vezes com desconforto sobre algo que você ia fazer. E quando ele fala, você obedece. Mesmo que não entenda, mesmo que pareça ilógico, mesmo que ninguém ao seu redor entenda, porque aqui está o que poucos sabem. A voz de Deus nem sempre faz sentido para a sua lógica, mas sempre faz sentido para seu destino. E toda vez que você obedece aquele sussurro, toda vez que você honra aquele cutucão, toda vez que você para quando ele pede, você entra em territórios que o esforço humano jamais alcançaria. Mas tem uma guerra acontecendo, e ela é por isso. O inimigo da sua alma não tem medo de você orando, ele tem terror de você ouvindo. Porque quando você ouve Deus, você se torna imparável. Quando você obedece à voz do Espírito, você se torna inderrotável. Por isso o inferno trabalha horas extras para manter você barulhento, distraído, ansioso, ocupado, conectado, mas nunca quieto. Porque o diabo sabe, 5 minutos de silêncio genuíno com Deus destroem anos de estratégias dele. Então, o que você faz agora? Eu vou te desafiar. E esse desafio vai separar quem está brincando de cristianismo de quem está vivendo em intimidade. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, você vai dar 5 minutos de silêncio total para Deus. Não 5 minutos de reza decorada. 5 minutos de escuta ativa. Você vai sentar, respirar e perguntar: Espírito Santo, fala comigo. Eu estou ouvindo. E você vai esperar em silêncio, sem pressa. E ele vai falar: pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas ele vai falar porque Deus não é surdo às suas orações. Você é que estava surdo às respostas dele. Digite agora: eu vou ouvir. Mas atenção, o que vem agora não é para todo mundo. O que eu vou revelar no próximo vídeo é a diferença entre religião e relacionamento. Entre quem apenas conhece sobre Deus e quem caminha com Deus. E eu preciso te avisar: o que você vai descobrir pode quebrar a versão de cristianismo que te ensinaram, mas vai construir a única versão que realmente transforma. Hoje não é mais um dia, é uma oportunidade de recomeçar. Se você chegou até aqui, algo em você mudou. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada, porque agora você sabe o segredo. A voz de Deus nunca foi o problema, sua disponibilidade era. E hoje tudo muda, porque eu vou te entregar algo que vai se tornar sua arma mais poderosa. Não é uma fórmula mágica, é uma postura de rendição. E quando você faz isso, quando você entrega o controle antes de tentar controlar, Deus assume o volante da sua vida. Então, escuta com atenção. O que eu vou te passar agora não é teoria. É a oração que reescreve destinos. Antes de sair da cama amanhã, antes de pegar o celular, antes de começar qualquer coisa, você vai falar isso em voz alta. A oração: Espírito Santo, hoje eu não sou meu, eu sou teu. Guia meus passos. Fecha portas cerradas. Abre portas certas. Sussurra quando eu precisar parar. Empurra quando eu precisar agir. Eu confio na tua voz acima de qualquer outra. Que cada decisão hoje seja filtrada pela tua paz. Onde eu não tiver paz, eu não vou. Onde tu abrires caminho, eu não vou hesitar. Minha vida não é sorte, é estratégia divina, em nome de Jesus. Amém. Simples,
devastadoramente simples, mas não confunda simplicidade com fraqueza. Essa oração carrega autoridade celestial. Porque quando você declara isso de coração, 3 coisas acontecem. Primeiro, você cancela toda a agenda que não foi aprovada por Deus. Reuniões erradas, conversas tóxicas, compromissos que drenam, mas não edificam. Deus começa a limpar o que estava poluindo seu destino. Segundo, você ativa a proteção sobrenatural contra decisões impulsivas. Sabe aquele sim que você ia dar com raiva? Aquela compra emocional? Aquela resposta agressiva? O Espírito Santo coloca um filtro divino antes de você agir. Terceiro, você se torna um imã de oportunidades divinas. Pessoas certas, lugares certos, momentos certos. Porque quando você para de forçar, Deus começa a posicionar. E aqui está o que poucos entendem. Deus não está impressionado com sua habilidade de resolver tudo sozinho. Ele está esperando você reconhecer que precisa dele em tudo. Não só nas crises, não só nas grandes decisões, nas pequenas escolhas. Porque é nos detalhes que a maioria se perde. Mas quando você começa seu dia entregando tudo, até o menor detalhe entra no radar de Deus. E isso muda absolutamente tudo. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta final. O que você vai fazer com isso? Você vai assistir esse vídeo, sentir uma emoção passageira, e amanhã acordar do mesmo jeito? Você vai fazer dessa oração sua declaração diária? Você vai parar de adivinhar e começar a ouvir? Porque eu preciso te dizer algo. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus está te chamando para um nível de intimidade que você nunca experimentou. Um lugar onde a confusão não tem mais poder, onde a ansiedade não dita mais as regras. Um lugar onde cada passo é guiado, cada escolha é confirmada, cada dia é intencional. E isso começa amanhã, quando você acordar, antes do celular, antes do caos, antes de qualquer coisa. Você vai parar, você vai orar, você vai ouvir, e Deus vai falar. Não como você imagina, mas exatamente como você precisa. Agora, se isso tocou seu coração, se você está pronto para essa mudança, eu preciso que você faça algo. Deixe nos comentários a sua declaração. Espírito Santo, guia-nos e passos, porque isso não é só um comentário, é uma declaração pública de fé. E quando você declara publicamente algo espiritual, se ativa, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar alguém de um erro devastador. E se inscreva nesse canal, porque todo dia nós trazemos estratégias espirituais que vão além da superfície. Esse não é um canal de motivação barata, é um arsenal de guerra espiritual. E você precisa estar equipado. Então, antes de você sair daqui, eu vou orar por você. Agora, Pai, eu declaro sobre cada pessoa que chegou até aqui, que amanhã seja diferente. Que a voz do Espírito Santo seja mais alta que qualquer barulho. Que cada passo seja guiado. Que cada porta errada se feche. Que cada porta certa se escancare, que clareza substitua confusão, que paz substitua ansiedade, que eles não andem mais no escuro, mas em luz plena, em nome de Jesus. Amém. Agora vai. Sua jornada começa amanhã, mas sua decisão começa agora. Você não está sozinho. Deus vai guiar cada passo, e eu vou te ver no próximo vídeo.